Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com vocês aqui uma mensagem acerca da importância de examinarmos as Escrituras, trazida pelo irmão Wagner Nunes. Uma mensagem muito importante para a nossa edificação. Eu já quero aconselhar vocês a se inscreverem no canal dele. São várias mensagens curtas, objetivas e muito edificantes. O irmão aí que tenho conhecido, estamos caminhando aí com um podcast do Apocalipse e o Senhor tem feito grandes coisas. Amém? Fica aí com essa mensagem do irmão Wagner Nunes. Amém, queridos? Graça e paz. Irmãos, é maravilhoso o conhecimento da verdade. Mas isso requer de nós esforço, tempo gasto. Não é da noite para o dia que nós adquirimos entendimento da verdade. Então, mais do que nunca, nós precisamos investir nosso tempo examinando as Escrituras. Deus quer nos usar poderosamente nesse tempo do fim, queridos. E é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade fazer parte desse exército maravilhoso. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, independente do nosso chamado. Todo chamado que Deus chamou no meio do corpo de Cristo precisa conhecer a verdade. Examinar as Escrituras, investigar as Escrituras, isso é indispensável para nós. Como é que nós vamos crescer nesse entendimento da verdade lendo versos isolados da Bíblia? Eu sempre falo isso para os irmãos. A Bíblia ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito pelo homem para poder facilitar a nossa pesquisa. E, de fato, facilita muito a nossa pesquisa. Mas eu julgo que atrapalha mais do que ajuda. Porque aí nós temos a tendência de recortar versos. Quer ver um exemplo? Eu posso ler todos os anos um plano de leitura bíblica com aqueles versos fracionados. Vocês conhecem esse plano de leitura? Eu posso ler a Bíblia todos os anos e não entender quase nada dela. Por quê? Porque eu estou lendo com versos fracionados. Então o ideal é lermos a Bíblia, livro por livro, na sequência, conectando o Antigo com o Novo Testamento e, obviamente, pedindo ao Espírito Santo para que ele possa nos revelar essas verdades. Amém, queridos? Então não é mais tempo de nós dependermos de um culto por semana para poder ouvir a palavra. Eu percebo isso claramente, muitos irmãos que dependem 100% só de uma liderança para poder ensinar a palavra. E uma vez por semana. E quando vai, uma vez por semana para os cultos. Apesar que agora com o advento da internet até facilita para que possamos ouvir mais pregações, mas vamos ficar dependentes de outras pessoas? Será que nós não vamos ser como os crentes de Bereia? Examinar nas Escrituras para ver se aquilo que estamos ouvindo está de acordo? Mas o conceito principal, primário é nós termos a nossa comunhão com Deus lendo as Escrituras. Nós precisamos, meus irmãos, adquirir essa experiência com Deus, de receber a iluminação dele, de ouvi-lo falando conosco através da palavra, nos revelando verdades. Meu Deus, que verdade maravilhosa! Eu não enxergava dessa forma. Meus irmãos, isso aí é um prêmio para quem busca a Deus de todo o coração. Então nós precisamos, mais do que nunca, meus irmãos, nesse tempo do fim, conhecer as Escrituras, examinando, meditando, investigando nas Escrituras. Os profetas, eles fizeram exatamente isso. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Eu não vou ler nem o verso 12 tudo, para ganharmos tempo. Depois vocês leem em casa. Mas olha só que detalhe interessante. Foi a respeito dessa salvação, da obra de Cristo na cruz, que os profetas do Antigo Testamento falaram da graça destinada a vós. Olha só como ele escreveu, Pedro. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo
e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Jesus que estava neles. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Aí no início do verso 12, a eles foi revelado. Por que foi revelado a eles esse mistério maravilhoso da obra de Cristo na cruz? Foi revelado porque eles investigaram e examinaram. Examinaram o quê? As Escrituras. Na época dele, os 5 primeiros livros da Bíblia. E dependendo dos profetas, alguns profetas leram do que outros profetas profetizaram, que é o caso de Daniel. Daniel ele estava procurando entender pelos livros da Bíblia, claro, acerca dos 70 anos de cativeiro. Daniel capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu pelos livros, lendo o profeta Jeremias, e com certeza conectando com a Torá, porque na Torá teve uma ordem, a cada ano, a cada 7 anos, 1 ano vocês teriam que deixar a terra descansando. E durante um ciclo de 70 períodos de anos, 70 vezes 7, o povo desobedeceu. Ah é? Então vocês vão pagar esses 70 anos. A cada 70 períodos de 7 anos, nesses 70 períodos vocês não deixaram a terra descansar por 1 ano. Então vocês vão pagar esses 70 anos. Ele entendeu pelos livros. Obviamente, aqui é um contexto profético para o fim também. Daniel recebeu muitas revelações, não a plenitude, claro, mas recebeu muitas revelações acerca do tempo do fim. E o livro foi selado, mas foi aberto em João. Apocalipse nos abriu o livro que foi selado para Daniel. Então, conectando todas as escrituras, nós conseguimos compreender acerca do tempo do fim. Mas Daniel entendeu acerca do cativeiro pelos livros, meus irmãos. Daniel buscava o Senhor constantemente. E se nós quisermos ter revelação, entendimento espiritual, nós temos que examinar, investigar, investir tempo com as Escrituras. Precisamos investir tempo com as Escrituras, meus irmãos. Né? Por exemplo, para eu me tornar um médico, eu tenho que estudar muito, eu tenho que investir muito tempo, né? Investigando, examinando, estudando o corpo humano, praticando, horas a fio estudando, até mesmo varando madrugada estudando, para poder ser um bom profissional na área da medicina, por exemplo. Então, para isso, nós nos esforçamos, né? Mas por que para as coisas de Deus a gente não se esforça? Né? É muito engraçado isso, né? Para não dizer nada engraçado. Por exemplo, se um jovem, um adolescente, ele se dedica, né? Passa horas estudando, deixa de brincar, deixa de se divertir para investir tempo estudando, passando horas e horas estudando para poder passar por um concurso, para poder, né, conquistar um emprego, enfim, para exercer uma profissão. As pessoas elogiam, olha o esforço dele, que legal, parabéns. Mas quando nós abrimos mão de coisas nessa vida para poder nos dedicar à palavra, passar horas estudando, não, esse é fanático. Ih, que fanatismo, só fala de Bíblia, eu, hein? Fala sério. Então, meus irmãos, para as coisas deste mundo, nós nos esforçamos tanto, por que para as coisas de Deus a gente não faz o mesmo? Deveríamos fazer até mais, né? Procurar sabedoria, como quem procura a prata, como quem busca o ouro. Aleluia! Provérbios capítulo 2, versos 1 a 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata
e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, por causa desse seu esforço, você entenderá, receberá revelação, iluminação. Você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Mas para podermos receber conhecimento, discernimento, acharmos o conhecimento de Deus, entender as verdades, nós temos que nos esforçar. De que maneira? Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento de gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscar como um tesouro escondido. Batei, continue batendo, não pare de bater, que a porta vai se abrir. Busquem, continue buscando, não parem de buscar, que vocês vão encontrar. Peçam, continuem pedindo, não parem de pedir, e vocês receberão, queridos. Pois todos os que buscam encontram, os que batem a porta se abre, os que pedem vão receber. Mas tem a nossa dedicação. O quanto de dedicação, meus irmãos, que estamos dando para Deus. Qual é o nosso nível de busca para com Deus? Amém, queridos? Deus não derrama água para qualquer um. Ele derrama água para os sedentos. Então nós precisamos nos encher da palavra. É ela que vai gerar em nós esperança, que vai dar em nós, que vai nos capacitar para produzirmos fruto, que vai nos capacitar para podermos manifestar o poder de Deus diante das circunstâncias, diante das tribulações que virão, diante das dificuldades da nossa vida, diante das artimanhas de Satanás. Salmo 119, verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Por quê? Porque eu os tenho sempre comigo. Se nós tivermos a palavra de Deus sempre conosco, meus irmãos, nós seremos mais sábios do que os nossos adversários. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, vocês precisam tomar cuidado, andem em amor, né? Aí dentro do contexto, porque nós não ignoramos os ardis de Satanás, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Porque Satanás tem seus ardis, tem suas artimanhas, suas estratégias. Mas nós venceremos, seremos mais sábios do que as estratégias dos nossos adversários. Porque os mandamentos do Senhor estão sempre conosco. Então, se quisermos vencer, temos que nos encher daquilo. Palavra de Deus. Palavra maravilhosa. O nosso coração, a nossa vida, meus irmãos, é por causa dela que estamos aqui. É por causa dela, a palavra viva que criou todas as coisas. Poder de Deus, Espírito e vida. A palavra de Deus deve estar no nosso coração, meus irmãos, nos nossos pensamentos. Isso é tudo que nós precisamos, a sabedoria de Deus. Isso aqui não é um livro que contém palavras de Deus. Isso aqui é a própria palavra de Deus. Espírito e vida. Jesus Cristo é a palavra dele. Valorize essa palavra todos os dias da sua vida. Enche-se da palavra. É a única maneira de nós vencermos o pecado. É a única maneira de sermos mais sábios que os nossos adversários. E aí Satanás não terá vantagem sobre nós. Então é tempo de examinar, de investigar a palavra. É tempo de investir tempo com a palavra. Cuidado com as distrações, queridos. Para finalizarmos o vídeo, eu nunca esqueço de Faraó. Falando para Moisés, esse povo aí, Moisés, está muito ocioso. Aí ele ordenou que o povo não só construísse, mas fabricassem os tijolos, para que eles não tivessem tempo com a palavra de Deus, tempo com Deus. É da mesma forma que Satanás está atuando hoje. Esse povo está muito ocioso, né? Então vamos investir em algumas coisas para que eles possam distrair. E aí vem as redes sociais, né? Não tem nada de errado nas redes sociais em si. É uma ferramenta maravilhosa para divulgarmos a palavra. Eu uso essa ferramenta há mais de 10 anos, o Facebook. Agora estou usando recentemente o canal. São bênçãos se nós soubermos usar. Mas se não soubermos usar,
vai se tornar para nós distrações, queridos. Né? As mídias de filmes, de séries, streamings, né? Enfim, temos que tomar muito cuidado com as distrações. Amém, queridos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas lícitas. Cuidado, queridos. Até o lazer pode tirar o nosso foco. Até mesmo nossa comunhão em família. Não tem nada de errado você viajar, de curtir sua família, mas se isso está sendo o carro-chefe da tua vida, cuidado, vai tirar o teu foco. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, queridos? Tem a passagem de 1 Coríntios 7. Olha só, se vocês quiserem não ter relações sexuais, vocês casais, por um tempo, para se dedicar à oração, beleza, mas volte logo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, há tempo e propósito para todo... Há tempo e modo para todo propósito. Há um tempo determinado para todo propósito, queridos. Então, há momentos que nós temos que... Calma aí, eu não estou bem, eu estou meio fraco na fé. Se você ficar muito chateado, muito agitado, muito nervoso, né, sem paciência, é falta de Bíblia, meus irmãos. Opa, sinal amarelo de alerta. Opa, calma aí, eu não estou bem. Se encha da verdade. Eu vou ter que abrir mão de um tempozinho ali de lazer, de descanso meu, que eu mereço, trabalho pra caramba, mas vou abrir um tempo, eu vou de alguma forma me trancar no quarto, ou no banheiro, 30 minutos, 40 minutos, eu preciso acalmar meu coração, se enchendo da palavra. Então nós precisamos entender os sinais da nossa própria vida. Poxa, eu não estou legal hoje, falta de Bíblia. Amém, queridos? Se você está feliz, se você está forte por dentro, independente das circunstâncias, por causa da palavra, né? Exatamente por causa dela. Então mantenha uma disciplina diária de se envolver com a palavra, para que você possa ser equilibrado por dentro. E aí você possa vencer as estratégias de Satanás. Porque os seus mandamentos, Jesus, me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Porque eu tenho esses mandamentos sempre comigo. Amém, queridos? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim, pedireis o que quiseres, segundo a vontade de Deus, claro, e vos será feito. Amém, queridos? É tempo de se encher da palavra, examinar, investigar. Amém? Que essa palavra sirva de exortação, edificação para a sua vida, consolo, e que possa gerar em você um desafio de se encher cada vez mais dessa palavra. Amém? Habite ricamente em vós, em mim, a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.